Vamos para o pé, vamos levantar, vamos fazer uma oração, a Sandra ligar à frente. Heavenly Father, we want to thank you for this privilege we have of being here in your presence today. Querido Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que é poder estar aqui na tua casa hoje. We thank you for this time of the year where many people all over the world are contemplating or celebrating Christmas. Te agradecemos por esta altura do ano em que muitas pessoas estão contemplando celebrar o Natal. Even though many are celebrating as a ritual, E muito embora muitos o celebrem como um ritual, but the fact is they're celebrating the event, the greatest event that happened 2,000 years ago, when your son came to this world and became a man. mas a verdade é que estão celebrando um maior evento da história da humanidade, que há 2000 anos o teu filho veio a este mundo para morrer por nós. And we pray that you help us in this church and all over the world, those who have faith, to celebrate in such a way that brings glory to you. E ajuda-nos a nós nesta igreja e todas as outras igrejas no mundo a celebrar esse acontecimento de uma maneira que traz glória ao teu nome. We thank you that through him we receive the forgiveness of our sins. Nós te agradecemos que através dele nós recebemos o perdão dos nossos pecados. We also receive the gift of eternal life. E também recebemos o dom da vida eterna. We thank you that we're born again and become part of the family of God. Nós te agradecemos porque nós tivemos um novo nascimento e agora pertencemos à família de Deus. And we thank you for the promise I will never leave you nor forsake you. E te agradecemos pela tua promessa de que nunca nos deixarás nem nos desampararás. Heavenly Father, we commit into your care those among us who physically need your help, Lord. Querido Pai, entregamos ao teu cuidado aqueles do meio de nós que fisicamente estão precisando da tua ajuda. May your will be done in their lives. We pray that you comfort their hearts and bring healing according to your will. Que a tua vontade seja feita nas suas vidas, conforta os seus corações e que tragas a cura conforme a tua vontade. We also commit those who somehow the enemy has tempted them, they're cold in their faith. Também entregamos ao teu cuidado aqueles que o inimigo tentou e que agora estão frios na sua fé. Have mercy upon them and help them to come back to you. Tem misericórdia, Deus, e ajuda-os a voltar para ti. Help us as Christians in this church to tell others about Jesus Christ, who is our blessing. Ajuda-nos a falar aos outros de ti, de Jesus Cristo, que é a nossa bênção maior. And we do pray for the missionaries that are serving you in different parts of the world, that you encourage them, protect them, and use them in the ministry. E pedimos pelos missionários que te estão servindo em diferentes partes do mundo, que tu os possas usar, que tu os possas abençoar nos seus ministérios. And we pray that today those who have given the talent to worship you, to lead us in the worship, that you bless you. E pedimos também pelo grupo de louvor, os quais tu abençoaste com dons para te louvar, que tu os abençoas no seu louvor. And we commit to Luís and Sandra and Noelia, that you give them the wisdom to teach your word. E entregamos ao teu cuidado Luís, a Noemi e a Sandra e que os ajudes ao ensinarem a tua palavra. In the name of Christ we pray. Amen. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Save a world so cold and hollow.
Jesus. Vamos então pedir à irmã Suzy que venha à frente para de facto acender a vela então e fazer a leitura de Gênesis 3, do versículo 14 ao 15, Isaías 7, 14 e Isaías 9, 2. Primeiro domingo do Advento. Esperança. Na primeira semana do Advento, ao acendermos a vela da esperança do Advento, também conhecida como vela da profecia, somos lembrados de preparar nossos corações para celebrarmos mais uma vez o nascimento de Jesus, que aconteceu há mais de 2000 anos. Essa vela também simboliza para nós a esperança e a antecipação da volta de Jesus, que está por vir, prometidas ao longo do Antigo Testamento. E vamos ler Gênesis 3, 14 e 15, e diz: Então o Senhor Deus disse à serpente: Por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E em Isaías 7,14 diz: Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. E diz Isaías 9,2: O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Amém. Amém. Vamos pedir então à irmã Mária para fazer poeta, por favor. Para agradecer. Ó Deus e Pai, queremos uma vez mais agradecer profundamente por nos pôr no nosso coração para podermos dar, Senhor, dar aquilo que Tu nos dás todos os dias e para que seja uma bênção para aqueles que mais necessitam e para a Tua obra, Senhor. Em nome do Teu Filho amado, Te peço e agradeço. Amém. Amém. Portanto, irmãos, vamos então colocar de pé, parece para louvarmos ao Senhor, a Jesus que nos salva. Jesus,
favor. E vamos pedir à irmã Margarida que possa vir Isaías 64, do 1 ao 9, e depois o irmão Henrique vai trazer a mensagem. Bom dia, irmãos. Vamos ler a palavra do Senhor. Ó, se fendesse os céus e descesses, se os montes se escoassem diante da tua face, como quando o fogo inflama a lenha e faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários. Assim as nações tremessem da tua presença. Quando fazias coisas terríveis que não esperávamos, descias e os montes se escoavam diante da tua face. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Saíste ao encontro daquele que se alegra e praticava a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que tiraste, porque pecamos, neles há impunidade, para que sejamos salvos. Mas todos nós somos o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundície, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como o vento nos arrebatam. E já ninguém há quem invoque o teu nome, que desperte e te tenha, porque escondes de nós o rosto e nos fazes derreter por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós o barro e tu o nosso oleiro, e todos nós obras das tuas mãos. Não te ofereças tanto ao Senhor, nem perpetuamente te lembres da iniquidade. Eis, olha, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. Amém. Bom dia, irmãos. Ok, nós hoje vamos falar, como vocês veem o título ali, é Despertar para a Esperança. Né? E nós sabemos que estamos, neste tempo, estamos celebrando o primeiro advento, que foi a vinda de Jesus Cristo ao mundo. Houve algum tempo que eu pensava que Jesus Cristo nascia todos os anos. E da maneira que nos educam no sistema antigo, e eu não me apercebia que Jesus nasceu, mas que cresceu, fez-se homem, morreu na cruz, que ele era o Filho de Deus, que veio ao mundo para tirar o pecado deste mundo. E foi quando Deus me abriu os olhos e eu agora sei a verdade, por isso estou aqui. Né? Nós hoje acabamos de ler Isaías 64, que a irmã Margarida leu, e muito bem, e vamos falar sobre o Advento. Né? A palavra Advento quer dizer que é um período de tempo que a gente espera por algo ou alguém, e implica sempre que essa pessoa ou essa coisa seja importante. Né? Neste caso é Jesus Cristo, Deus. Né? Nós estamos entre duas, nós vivemos entre o entre, né? Entre a primeira vinda e a segunda. Né? Estamos à espera do Advento. Advento é a segunda vinda de Cristo. Aqui a gente acendeu esta vela como símbolo de o que Jesus Cristo representa. Right? Esperança para um povo perdido. Né? Paz, que é o que a gente ainda precisa hoje. Paz é o que nós precisamos mais. Depois temos a alegria que Ele traz. Né? E a outra vela que é o amor. Tudo isto aqui são simbolismos. Right? Mas que nos ajuda visualmente a ver aquilo que a gente estamos vivendo, esta época que estamos vivendo, como o pastor na oração disse, que há muita gente que celebra e nem sequer sabem o verdadeiro, a essência da celebração. Right? Há um consumismo que tomou conta das pessoas. Muita gente já está preocupada como é que eles vão pagar os credit cards quando a festa acabar. Não é? Já estão fazendo planos, já estão fazendo prestações, como é que vão pagar aqui
às prestações. Isso é incrível, não é? Porque celebrar o aniversário do nosso Salvador é tão simples, não é? Não é? Com as nossas famílias, proclamando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus, isso não acontece mais. Agora, aqui nesta passagem nós temos o povo de Israel clamando e gritando para que Deus voltasse. Eles precisavam de uma manifestação nova de Deus para que eles se pudessem realinhar com os decretos do seu Deus. E a gente aqui vê uma confissão incrível. Eles reconhecem quem eles são. Eles reconhecem que falham, que são pecadores. Mas ao mesmo tempo eles pensam, a quem é que nós vamos clamar? É a Deus. Mesmo com as nossas falhas, com os nossos erros, não temos mais ninguém para clamar a não ser o nosso Deus. Ele continua a ser o nosso Pai. Right? E é a Ele que temos que ir. Nós hoje vivemos numa situação não diferente daquela que eles estavam a viver, não é? Portanto, vamos começar a expandir esta passagem que nós lemos. A celebração do primeiro Advento é uma estação em que a Igreja está em tensão, mas é uma tensão sagrada, não é? Nós estamos preparando para celebrar o aniversário de Jesus Cristo, a primeira volta de Jesus Cristo. E a gente faz isso todos os anos. A Igreja ensaia os hinos, a gente tem mensagens especiais, específicas para esse tempo. Portanto, há uma preparação para essa celebração, né, da primeira vinda de Jesus Cristo. A gente olha para trás, para a primeira vinda de Cristo, com toda a sua humildade, e nós hoje esperamos para a sua vinda novamente, mas desta vez com toda a sua glória. Não é mais um menino, não é? Ele é o Rei, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que vai voltar na sua glória. Incrível isso, não é? Nós estamos à espera disso, não é? Ansiosamente. E tal como aquele povo naquele tempo, nós podemos levantar um clamor e um grito a Deus para que Ele venha o mais depressa possível, porque a gente olha à nossa roda e a gente vê coisas incríveis a acontecer que só Ele mesmo pode resolver. Não é? Vivemos no entre a promessa e a realização. Não é? Entre o que já aconteceu e o que está para acontecer. Isaías 64, 1 a 9 é uma das orações mais apaixonantes de lamento, desejo de todo o livro de Isaías. Ela é o clamor de um povo que veio a reconhecer, e a gente leu isso, e a gente compreendeu muito bem a confissão que eles fazem. Eles vêm a compreender a profundidade de seu pecado e a gravidade da sua separação de Deus. Right? E mesmo assim, a quem é que eles vão chamar, a não ser Deus propriamente dito? Né? Mas que ainda se apegam a Ele como seu Pai e Redentor. Right? Essa passagem faz parte de uma secção maior que começa em Isaías 63:7 e que vai até 64:12. Frequentemente ela é chamada o lamento comunitário de Israel. Há um lamento de toda a nação. E esse lamento a gente lê no capítulo 64, de 1 a 9. E as palavras de Jesus em Marcos 13. Vamos agora viajar para o Novo Testamento. As palavras de Jesus em Marcos 13 falam diretamente para as pessoas que vivem nesse tempo intermediário que somos nós. Essas palavras são um chamado de atenção do próprio Senhor Jesus Cristo. Marcos 13, 33 diz assim: estejam de sobreaviso e vigiem, porque vocês não sabem
quando será o tempo. O que é que Jesus está falando aqui? Ele aqui está falando da sua segunda volta, right? Quando Ele voltar. Vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo. A celebração do primeiro advento deve nos despertar da sonolência espiritual em que muitos vivem hoje. Há muita gente nas igrejas vivendo uma sonolência espiritual. Andam adormecidos. E não é isso que Jesus diz. Ele diz, vigiem, estejam alerta. Quando foi no jardim de Getsemane, o que é que ele disse aos discípulos? Ora, vigiem vigiai e orai. Right? Para que a tentação não venha sobre vós. Não é? Nós temos que fazer isso. Jesus sempre diz isso. Portanto, aqui o Advento começa com um clamor a Deus. A gente leu isso nesta passagem de 64, de 1 a 9 de Isaías. Isaías começa com uma das orações mais dramáticas das Escrituras. Ah, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença. Isto é um povo que está gritando para verem Deus, para experimentarem Deus mais uma vez. Eles experimentaram isso quando foi na entrega da lei no Monte Sinai, quando o monte tremeu. A glória do Senhor foi manifestada e o poder de Deus foi manifestado ali. Mas faz algum tempo que eles já não estão experimentando isso. Eles perderam o zelo, eles perderam a vontade, eles desviaram-se do Senhor e eles agora estão clamando a Deus para Ele voltar, que Ele mostre mais uma teofonia, right? Mais uma manifestação do seu poder. E eles precisam de baterias carregadas. Right? É o que o povo está dizendo. Ai, se tu fendesses, fender quer dizer abrir uma rachadela. Quer dizer abrir um buraco. Se tu abrisses um buraco no céu e descesses para nos mostrar mais uma vez o teu poder e a tua glória. Right? Porque eles sabem que na situação que eles estão, só Deus. A gente diz às vezes quando a gente vê uma coisa má acontecer, não é o que a gente diz, isto aí só Deus. Right? E eles viram isso, só Deus. Right? Hoje não é diferente. Hoje estamos vivendo a mesma situação. A gente olha para tudo o que acontece ao nosso redor, tudo aquilo que alguns crentes também fazem, e a gente diz só a misericórdia de Deus. Right? Isaías aqui está olhando para um povo que está sofrendo de exaustão espiritual e dificuldades nacionais. Não é isso que a gente está vivendo aqui neste país? Dificuldades nacionais. Os nossos líderes são corruptos. Não é? As coisas que eles fazem não é para o benefício do povo, mas é para oprimir o povo. Right? E nós podemos, como este povo, nós podemos também e temos o direito de clamar a Deus. Aqui esteja ele, Isaías, profeticamente, falando profeticamente do exílio que vai acontecer em breve, right? Se aproxima da perspectiva ou então do renascente, que mais tarde vai retornar. A gente não sabe aqui se ele está falando profeticamente do exílio que vai acontecer ou do povo que depois de 70 anos volta à sua terra e esse povo também volta cansado, right? De estar 70 anos num país que não é deles, sendo oprimido e escravizado, right? Portanto, a emoção e o sentimento é a mesma coisa, né? E hoje não é diferente. Nós precisamos desesperadamente uma intervenção de Deus. As soluções humanas estão esgotadas. A gente olha para as soluções humanas, não há solução humana para este mundo mais. Né? A única solução é a vinda de Cristo. E para isso nós devemos estar alerta, right? Ansiosos, vigilantes. Né? Jesus Cristo disse isso aos seus
discípulos. As soluções humanas estão esgotadas, rituais religiosos se mostram vazios e o povo finalmente passou a ver a sua profunda necessidade da misericórdia de Deus. Right? A gente precisa da misericórdia de Deus para resolver as coisas deste mundo. Os humanos não conseguem. A passagem começa com um apelo dramático. Se fendesses os céus e descesses e os montes tremessem na tua presença. A palavra fender, como eu disse, já é abrir, é desviar. Abrir uma fenda, um buraco onde Deus pudesse ser visto. Right? Esta não é uma oração submissa e silenciosa. Esta é uma oração ousada. É uma oração desesperada do povo. Né? E a gente tem direito também de fazer isso. Nós precisamos também de clamar, de orar e pedir a Deus que volte o mais depressa possível. Right? A imagem aqui lembra o fogo e o tremor do Monte Sinai, como eu já disse, mas o anseio deles não é apenas dar um espetáculo. Aquilo ali é de coração, é sério. Eles estão clamando seriamente por Deus. Eles querem que Deus haja novamente e que Ele salve e restaure. Né? Nós estamos precisando de uma restauração desesperadamente, né? Neste mundo e nas pessoas. Aqui neste grito há um espírito profundo do Advento. E a gente sabe que Deus mandou essa ajuda no seu tempo. A Bíblia diz que na plenitude dos tempos que Deus mandou Cristo. Right? Cristo foi a resposta a este clamor, a estas orações. Né? Right? E nós precisamos estar em oração para que Deus também mande o seu Filho a segunda vez para restaurar todas as coisas. Right? Portanto, o Advento também nos lembra, este Advento, esta celebração também nos lembra que nos é permitido clamar ao Senhor. Crendo que Ele abre uma fenda no céu e deixa tal como os israelitas fizeram no tempo de Isaías, que é-nos permitido admitir que precisamos da ajuda dEle e que é-nos permitido dizer: Senhor, as coisas não estão bem. Senhor, o mundo está em caos. Senhor, eu estou cansado. Right? Senhor, desça de novo. Né? A gente pode também dizer isso. Nós precisamos de clamar ao Senhor essas coisas. A celebração do primeiro Advento nos chama a um estado de vigília espiritual. Nós vamos lá para Marcos 13, 24 a 37, né? Marcos 13, 24 a 37. Eu não vou ler tudo, mas vou explicar algumas coisas. Esta secção aqui de Escritura forma a secção final do discurso de Jesus no Monte das Oliveiras, pronunciado poucos dias antes da sua crucificação. É um dos ensinamentos mais concentrados de Cristo sobre a sua segunda vinda. Vocês depois, com o tempo, leiam. O fim da era e a necessidade da vigilância espiritual. As palavras de Jesus em Marcos 13 vêm após os seus avisos sobre o Cristo falso. Ele avisa que muitos falsos cristos vão vir, mas eles não acreditam nisso. Right? Diz aqui no versículo 6, Marcos 13, versículo 6, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Não é? Temos que estar vigilantes, temos que estar alerta. Não podemos adormecer na nossa fé. A nossa fé é uma fé viva. É? E então ele ensina sobre isso. Ele ensina sobre turbulências, perseguições,
tremores cósmicos. Ele descreve um mundo instável. Será que o mundo não está instável hoje? O mundo completamente instável. A gente não pode ter confiança em nada. Nada. Hoje é uma coisa, amanhã já é outra. Completamente instável. É um mundo que não conhece a Deus, não quer conhecer a Deus. Right? Por isso está deste jeito. Um mundo muito parecido com o nosso, mas ele conclui não com a intenção de os amedrontar, mas com um alerta. E no versículo 37, no capítulo 13, ele diz assim: o que porém digo a vocês, digo a todos, vigiem. Vigiem. Vocês lembram-se da parábola das 10 virgens, né? 5 delas, o que é que aconteceu? Adormeceram. Não estavam preparadas para a volta do noivo que ia passar naquela rua ali. Right? E ele passou, entrou em casa, a porta fechou e elas ficaram cá fora. Né? Se lastimando. Não podemos adormecer na nossa fé. Nós temos que estar ativos todos os dias. Right? O contexto da passagem aqui em Marcos é: Jesus acabava de deixar o templo, tendo pronunciado o julgamento sobre a sua corrupção. Havia corrupção no templo. Não? Os discípulos tinham outra visão. Olha o que os discípulos diziam só. E os discípulos impressionados com a sua grandeza. Sim? Os discípulos estavam olhando para a grandeza do templo, aquelas pedras enormes, bonitas, aquilo tudo ali, mas Jesus estava preocupado, era o que se passava dentro daquele templo. Não é? E Jesus disse que, e eles perguntam o que ele quer dizer quando ele prevê a sua destruição. Jesus então começa a ensinar sobre a destruição iminente de Jerusalém. E isso aconteceu 70 anos após a morte de Jesus. As dificuldades dos últimos dias. Ele ensinou também isso, o retorno supremo e glorioso do Filho do Homem. Né? Aqui ele está falando, ele não está falando do primeiro advento, porque ele já é homem. Ele está falando aqui na sua segunda vinda, o segundo advento. A celebração do primeiro advento para nós nos lembra que nós ainda estamos à espera de um segundo advento. E o que é que nós temos que fazer durante essa espera? Né? Versículos 24 a 37 focam especialmente nos sinais cósmicos e o retorno final de Cristo, e termina com mandamentos repetidos para ficarem acordados e vigilantes. Right? A gente não pode só assumir que está tudo ok, que já estamos salvos e estamos ali à janela só à espera que Jesus venha. Não é isso que Jesus quer que a gente faça, não é? A gente tem que fazer o que estamos fazendo aqui hoje. Vindo adorar ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Trabalhar para a Igreja. Right? Fazer aquilo que a gente tem que fazer até à volta dele. E é aquela esperança que nós temos no segundo advento que nos dá a força para a gente fazer isto. Né? Para a gente estar aqui. O maior perigo para os crentes nos últimos dias não é o renunciar à fé, o perigo é que possamos adormecer nela. Muitos crentes adormecem na sua fé. Right? Adormecer na fé é uma expressão que descreve um processo espiritual em que a pessoa, pouco a pouco, perde a vigilância, perde a sensibilidade e o fervor na sua caminhada com Deus. Right? O tempo vai passando e a gente vai se acomodando, right? E a gente começa a perder aquele fervor, aquela maravilha que a gente sentia no princípio, né? O tempo vai passando, o primeiro amor, né? O tempo vai passando e a gente vai se acomodando nos nossos bancos, right? Mas não é isso que Deus quer do seu povo à espera da volta de Cristo.
Não significa abandonar completamente a fé, não é o que significa, mas viver de forma espiritualmente sonolenta, right? Distraída e vulnerável. Quando a gente se distrai, nós ficamos vulneráveis a quem? Ao inimigo. O inimigo não se distrai. Ele trabalha todos os dias para o nosso mal. Ok? Portanto, não podemos nem devemos nos distrair, adormecer. Temos que estar ativos na nossa fé. 3 exemplos de sono espiritual que eu queria deixar para vocês esta manhã. Viver no piloto automático. Viver no piloto automático é uma expressão comum que descreve uma forma de viver e a vida sem muita atenção e consciência. A gente vive no automático. A gente vive de rotinas. A gente vive uma vida sem propósito já. Right? É viver uma vida sem presença e sem emoção. Isso significa que suas ações, rotinas e decisões são, em sua maioria, automáticas. São coisas que a gente faz automaticamente. Até a gente nem pensa já. Right? Não é isso que Deus quer de nós. Right? Nós temos um propósito de viver. Right? E o propósito é Ele. É Deus. É Jesus. Guiadas por hábitos em vez de reflexão ou propósito. A sensação do piloto automático é o oposto do que Jesus descreve em João 10:10, quando ele fala de vida e de vida abundante. Né? Viver em piloto automático é apenas sobrevivência. É sobreviver. Né? O outro ponto a outra coisa que eu queria mostrar, o que significa espiritualmente adormecido, é perder o nosso senso de admiração. Right? Perder o nosso senso de admiração. Espiritualmente, perder o nosso senso de admiração não é apenas um problema emocional, é uma condição do coração. Né? Acontece quando a grandeza de Deus deixa de nos mover e quando a cruz já não nos humilha. Quando a gente olha para a cruz e a gente não se humilha perante essa cruz, nós estamos perdendo o nosso senso de admiração. Right? Quando a gente olha para os milagres que Deus faz e a gente já não dá aquele uau, right? A gente está perdendo o nosso senso de admiração. São coisas que, perante os nossos olhos e o nosso entendimento, são coisas comuns, que acontecem todos os dias. A gente já nem sequer nota. Right? E a gente pode perder o senso de admiração. Admiração é a resposta da nossa alma à glória de Deus. Quando a gente se admira com aquilo que Deus faz, é a nossa alma, right? A engrandecer a Deus. É uma resposta da nossa alma. Há muitos crentes que estão perdendo isso. Que eles veem os milagres de Deus, mas já não agradecem. Nada os admira mais. Right? Deus nunca deixa de ser glorioso. Somos nós que deixamos de notar quem Ele é. O sobrenatural tornou-se natural, normal. E o encanto desapareceu. A mesma coisa pode acontecer connosco. As misericórdias diárias de Deus se tornam rotineiras. A sua proximidade se torna algo que nós pensamos que merecemos. E assim, já nada nos admira. Já nada nos emociona. Right? Ser entretido em vez de desperto. O entretenimento hoje é um grande problema. Right? Entretenimento. E o demónio sabe isso. Cada dia sai uma novela nova.
cada dia sai um filme novo, nada a ver com Deus, right? Mas a ver com o mundo, right? Todos os dias saem milhares de canções novas, de músicas novas que não têm nada a ver com Deus, que são profanidades, right? Contra o nosso Deus. Hoje em dia é fácil para a alma vaguear lentamente de admiração para distração, de adoração para o consumo, do despertar para o entretenimento. Right? Entretenimento não é mau por si próprio. Hoje, quando acabar aqui a igreja, eu vou para casa ver um grande jogo de futebol, não é? Que a minha equipa vai jogar e eu vou estar feliz ali a ver, porque não é pecado fazer isso. Right? Pecado é se a gente põe essas coisas à frente daquilo que a gente estamos fazendo aqui hoje. Right? Isso é que é pecado. É quando se torna a principal coisa que molda os nossos sentimentos e eles obstruem os sentidos espirituais. As pessoas hoje gastam mais tempo a ser entretidas do que a serem despertadas para Deus, do sono, desse sono espiritual. Right? Porque isso mexe com a nossa emoção. Right? E o inimigo sabe disso. Todos os dias ele inventa um desporto novo, uma coisa nova. E o povo corre todo, milhares e milhões. Começam a aderir a essas coisas. Right? O entretenimento alimenta as emoções, o despertar espiritual transforma o coração. Right? O entretenimento quer que sejamos estimulados. O despertar espiritual quer que sejamos o quê? Santificados. Já viram a diferença, não é? Um nos dá prazer no momento e o outro transforma a alma para sempre. O perigo é sutil. Você pode se emocionar, você pode se inspirar, mas não muda nada espiritualmente. Right? Sendo mais moldado pela cultura do que pelas escrituras. A gente deixa-se ser moldado mais pela cultura do que pela escritura. Right? Permitindo que a oração se torne opcional. Oração opcional. Você ora se quer, se tem tempo. Não é? Depois de ser entretido, depois de ver tudo aquilo que mexe com o seu emocional, a oração é a última coisa. É opcional. Se dá tempo, ok. Se não dá, esquece. Portanto, a celebração do primeiro advento é a mão gentil de Deus em nosso ombro, dizendo: acordem, estou mais perto do que vocês pensam. Não é? A esperança do advento nos firma na fidelidade de Deus. E isso a gente lê lá, 1 Coríntios 1, 3 a 9. Paulo aqui escreve aos Coríntios. Isto era uma igreja que tinha problemas. Right? E ele escreve a esta igreja que havia divisão, orgulho, pecado, imaturidade. E ainda assim suas palavras iniciais são cheias de confiança, não nessas pessoas, mas em Deus. Right? Não interessa o que a gente falha. Se nós somos genuinamente filhos de Deus, através de Cristo, Ele vai tomar conta de nós até ao fim. Não é o que a gente pode fazer, mas está na fidelidade de Deus. Nós não somos fiéis, mas Deus é. Right? E Ele vai nos levar até ao fim. E o que Paulo está dizendo aqui é que a gente pode ver aqui nesta passagem a garantia da obra futura de Deus, e a gente vê isso nos versículos 8 e 9. Diz assim: o qual vos confirmará. Quem é que ele está falando? Está falando de Deus. O qual vos confirmará também até ao fim, para seres irrepreensíveis no dia de quê? No dia de nosso Senhor Jesus Cristo. No dia da vinda de Cristo. Deus nos guarda
para que nesse dia nós podemos ser apresentados perante Cristo sem mancha, sem mácula. Right? Não é o que a gente faz, não é na nossa força. Paulo ensina aqui isso. Paulo sabia que aquilo era uma gente cheia de vícios, cheias de ilusões, desiludidos, uns com muitos dons, mas usando os dons para eles próprios, não para Deus. Mas ele mesmo assim, ele elogia aquela igreja, não por causa do que ele está fazendo, mas na fidelidade de Deus, que Deus mesmo através dos problemas todos que eles estão tendo, Deus os iria levar até ao fim. E para nós, a segurança e a esperança e a alegria é essa. É que não é no nosso poder, mas é no poder de Deus. Portanto, temos aqui a segurança que nós temos em Deus. Apesar dos seus fracassos, o próprio Deus os fortalecerá e preservará. E o objetivo é de cada um de nós apareça inocente diante de Cristo na sua volta. O que Paulo mais tarde enfrentará como fraqueza humana é, em última análise, superado pela fidelidade de Deus. Deus é fiel. Não é nas nossas obras, não é nos nossos dons, né? Não é no nosso bom comportamento, porque nós sabemos que falhamos também nessas áreas, né? Mas na fidelidade de Deus. Advento não é sobre a nossa vigilância perfeita, porque nós nunca vamos fazer isso perfeitamente. Nós vamos um dia adormecer também. Right? Trata-se da fidelidade perfeita de Deus. Às vezes vigiamos mal, não é? Às vezes nos afastamos, às vezes a gente acaba dormindo, mas Deus não faz. Deus está acordado a todo momento. Ele nunca esquece a sua promessa. Ele nunca ignora o seu povo. Ele nunca demora sem propósito. Ele nunca deixa de concluir o que ele começou. Não é? Deus cumpriu sua promessa da primeira vez, Deus cumprirá a sua promessa pela segunda vez, Deus continua cumprindo as suas promessas até hoje. Não é? A esperança não se baseia em pensamentos ilusórios, pensamentos que a gente diz, eu espero que amanhã não caia neve, mas a gente não tem a certeza. Não é? A nossa esperança não é desse jeito. A nossa esperança em Cristo não é desse jeito. É uma esperança de certeza. Não há dúvida. Porque Ele é fiel. Right? A esperança do Advento transforma como vivemos hoje. Right? Aquela esperança que nós temos que Jesus está voltando e vai voltar, faz com que a gente viva uma vida diferente. Não é? Viver na esperança do Advento não é passivo, não é ficar sentado à janela esperando Cristo voltar. A esperança é uma esperança ativa. Aqueles que esperam em Cristo vivem com propósito. Não estão no piloto automático. Eles têm um propósito para a sua vida. Porque nós sabemos que a história não acabou. Nosso trabalho, nossas orações, nossa obediência é importante e precisam de continuar. Right? Aqueles que esperam em Cristo vivem com coragem. Porquê? Porque o nosso Rei está voltando. Não nos rendemos ao medo, ansiedade ou desespero. Right? Nós vivemos também em santidade. Preparamos os nossos corações como aquele que aguarda pelo noivo. Né? A Igreja de Cristo é a noiva. Jesus Cristo é o noivo. Nós estamos aqui preparando-nos para a vinda do noivo, para buscar a sua Igreja. Nós vivemos com compaixão, nos tornamos embaixadores da esperança num mundo cansado e esgotado e corrupto como a gente vive. Né? Conclusão. Vocês pensavam que eu não ia concluir, não?
O primeiro domingo do Advento diz à Igreja para continuar clamando por Ele, para continuarmos acordados, não é? Para continuarmos confiando nele, para continuarmos a ter a esperança nele. Porque aquele que veio como um bebê voltará como rei, não como bebê. A gente celebra o nascimento dele, que é o que a gente vai fazer agora em poucas semanas, não é? Mas ele já nasceu, ele já cresceu, ele já se fez homem, morreu na cruz por todos nós, não é? Mas ele vai vir para restaurar todas as coisas e entregar ao Pai. Maravilha, não é? Aquele que entrou no mundo com humildade retornará em glória. Ele já não é servo mais. Ele vai vir na sua glória. Aquele que nos salvou um dia restaurará todas as coisas. Por isso é que o povo de Israel estava gritando. Eles estavam numa situação que já não havia remédio e só podiam se voltar para aquele, embora eles se rebelassem contra ele e fossem rebeldes, não obedecessem, mas eles só tinham um pai e esse pai é Deus. E nós temos que nos lembrar da mesma coisa. Nós somos tal como eles. Nós precisamos estar ansiosos por essa volta. Então oremos como Isaías. Ou que tu rasgasses os céus e descesses. Não é isso que a gente às vezes pede? Senhor, tu tens que vir porque a gente já não aguenta mais estas coisas. E ao mesmo tempo nós oramos com a Igreja. Venha, Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Vai haver mais um hino? Ou não? Alguns por pé. Deus te dá
oração. Ora, querido Pai que estás no céu, obrigado pela mensagem que nos exorta a estarmos preparados e trabalhar para Ti, porque a Tua vinda está perto. Os sinais que Jesus falou nos últimos tempos, a gente está a ver com os nossos olhos. E realmente precisamos estar bem vigilantes e trabalhando para Ti com zelo. Porque a Tua palavra diz que realmente devemos fazer isso, ser obedientes à Tua palavra. Entregamos nas Tuas mãos, os nossos irmãos, como já falámos, a Angélica, nossa irmã Conceição, nosso irmão José Freire, nosso irmão António Rodrigues, o Alcides, o José da Ponte, o Daniel Silva, a Inês Freitas, a Lucília Duarte, a Banda Rocha, a Maria Rodrigues e outros mais do nosso meio. Seja feito pela vontade das suas vidas, Pai Santo. Te pedimos que confortes os corações deles. Ajuda-nos a confiar em Ti. Tu és o único que nos pode auxiliar. E ajuda-nos a amarmos uns aos outros como Tu nos amas a nós. Ajuda-nos a uma igreja unida, que temos cuidado uns dos outros. Por isso nós pedimos em nome do nosso Filho Jesus. Amém. Amém.